Você já abriu um edital de direito processual do trabalho e sentiu aquele frio na espinha? Tipo aquele momento que você entra em um labirinto sabendo que tem um minotauro lá dentro? Competência, jurisdição, recursos, embargos, penhora. É tipo aprender Klingon. Parece outra língua, né? Parece que toda palavra importante tem um prefixo ou um sufixo estranho. Pior que o povo fala, processo é fácil, é só decorar os prazos. Só decorar os prazos? Meu filho, tem mais de 50 prazos diferentes. Você quer que eu decore 50 números como se fosse um robozinho? Mas aqui vem a boa notícia. O processo não é o bicho de sete cabeças que ele parece ser. Tem uma lógica, um fluxo, uma ordem. E hoje eu vou te mostrar exatamente isso. Tá bom, mas quem que é essa mulher que fala de processo? Sim, pessoal, meu nome é Ariadne, eu sou advogada há quase 20 anos. Passei por concurso de TRT, MPU, consultoria trabalhista, ou seja, eu vivi e eu vivo o processo do trabalho. Não é só teoria aqui, é prática mesmo. E sim, eu já fui aprovada em 16 concursos e a maioria cobrava processo do trabalho. Então, eu conheço todos os truques das bancas, todas as pegadinhas, todos os detalhes que as empresas adoram colocar para te confundir. Há 5 anos eu ensino isso para pessoas que estão começando do zero e convenhamos, direito processual do zero é assustador. Mas depois que você entende o fluxo, depois fica tranquilo e fica até legal. Você está aqui porque, deixa eu adivinhar, você abriu o edital, viu processo do trabalho e pensou, Nossa, eu acho que vou estudar história. ou você começou a estudar, entrou em um tópico tipo competência e saiu mais confuso do que você entrou. Tipo quando você tira uma meia do seu guarda-roupa, tudo embolado, sai aquele nó, e você jura que você não sabia que existia. Tá, mas professora, como é que a vara está em primeiro grau, mas o TST é superior? Qual que é a ordem? Quem julga o quê? Por que tem tantas siglas? Por que tem direito processual do trabalho em um lugar e depois aparece de novo em outro lugar? E pior, né? Você não consegue conectar as coisas. Parece que cada tópico é uma ilha isolada. Jurisdição não se conecta com competência, citação não se conecta com recurso. É tudo meio descolado, né? Resultado: você estuda processo de trabalho como quem estuda um catálogo do IKEA. Você lê uma página, vira, lê a outra, mas não consegue montar a maldita estante. Tá bom, mas o que você vai aprender aqui? Simples, eu vou te ensinar o mapa mental processual. Eu vou te mostrar como tudo se conecta, como uma coisa leva a outra, como o fluxo funciona. E você então vai entender por que que você começa com competência, vai para a citação, depois você vai para a audiência, depois você vai para a prova, depois você vai para a sentença, depois você vai para recurso. Você vai ver a lógica da coisa acontecendo. E quando você consegue enxergar a lógica, para de parecer uma mágica e passa a parecer uma coisa óbvia. Gente, processo do trabalho é só como fazer um processo. E todo processo tem os mesmos passos. Se você entender um deles, você entende todos. Mas espera aí, antes de continuar, se você ainda não segue a prof. Ariadne _DZ no Instagram, vai lá. Todo dia sai um conteúdo novinho, dica de processo, resuminhos, errinho comum que cai em prova, é bastante conteúdo. E já deixa o like aqui também, YouTube adora quando a gente deixa like, né? E ele adora ainda mais quando você deixa um comentário do tipo, a professora Ariadne salvou minha vida com esse vídeo. Mesmo que seja mentirinha, tá? Beleza, por que direito processual do trabalho é tão cheio, entre aspas, né? Primeiro, o processo do trabalho ele é obrigatório em tudo quanto é concurso trabalhista. TRT tem, Ministério Público do Trabalho tem, Poder Judiciário tem também, é impossível se livrar. Segundo, o direito processual é como um videogame. A gente tem levels, né, níveis. Você começa na base, né, primeira instância, sobe para segundo grau, TRT, e pode chegar até o topo, que é o TST. Cada nível tem as suas regras. Terceiro, direito processual é prático. Não é qual é a natureza jurídica do vínculo. É mais tipo, como eu proponho uma ação? Como que o juiz me cita? Com qual recurso eu entro? Como que eu pego o meu dinheiro? E aqui tá o problema, né? Muita gente trata o processo do trabalho como uma memorização, tipo,
Memoriza um prazo, memoriza um artigo, memoriza uma regra, mas acaba não entendendo qual que é a consequência disso. Na hora da prova, qualquer pegadinha pequenininha você cai. Porque você não entendeu a lógica, você só decorou. Pensa o direito processual do trabalho como um videogame de 6 fases. Imagina que cada fase do processo você aprende as regras e desbloqueia a próxima. Então, na primeira fase, você vai conhecer o cenário, né? Que é o quê? A estrutura da Justiça do Trabalho. Primeira coisa, você precisa saber onde o jogo acontece, né? Quem é o árbitro? Que órgãos existem? Como são organizados? Isso é o cenário do seu videogame. Fase 2, você vai aprender as regras do jogo, princípios e os conceitos. Agora você sabe onde você está jogando, mas você precisa aprender as regras. Como que funciona aqui? Quais são as exceções? O que é permitido? O que é proibido? Nulidades, prazos, atos processuais. Fase 3. O começo da jornada, processo de conhecimento, primeira parte. Tem a segunda, calma, segura aí. Aqui, na primeira parte, começa mesmo o game, como você entra no jogo, como que você invoca o juiz para resolver o seu problema, como que você escreve sua reclamação, como a outra parte é avisada, audiência, conciliação, os primeiros passos. Fase 4, a batalha final. Processo de conhecimento, parte 2. Agora então vem a parte mais intensa. Como você prova que está certo. Que evidências você apresenta? O juiz ouve, o juiz analisa e depois dá a sentença. Você ganhou ou perdeu? Fase 5, uma segunda chance, que são os recursos. Perdeu? Não desista. Tem recurso? Revista, ordinário, embargos, etc. Você tem várias chances de voltar para a batalha. Essa fase é sobre como você continua jogando quando você perde. Fase 6. Receber o prêmio. Eu estou falando da fase de execução e procedimentos especiais. Vamos supor que você ganhou, mas agora vem a parte chata. Como você recebe o dinheiro que o juiz disse que o outro te deve? Como que funciona a penhora? E os procedimentos fora da regra? Essa é a finalização. Para você dominar, então, o direito processual do trabalho, há um método que eu chamo de método dos 3 pilares. Então vem um segredinho que eu vou te contar. Não é só entender o fluxo. Processo também tem 3 tipos diferentes de conteúdo. E cada um você estuda de um jeito diferente. O primeiro tipo são os conceitos e a estrutura. Por exemplo, quem é a vara do trabalho? Ou qual é a diferença entre jurisdição e competência? Como estudar? 1. Lei mais esquema. Leia o artigo, depois desenha. Faz um organograma visual mostrando o TST lá no topo, os TRTs no meio, né? As varas lá embaixo e coloca uma seta falando quem julga o quê. Depois, memorize o essencial. Vai te tomar uns 20% do seu tempo. Não memoriza então só o artigo, memoriza a lógica. Então, vara julga primeiro grau, TRT julga recurso ordinário, TST julga recurso de revista. Cria um flashcard nessa ordem. Depois, resolva questões, gente. Eu sempre falo isso aqui. Resolver questões do tipo, qual é o órgão competente para tal coisa, ou qual é a jurisdição, porque a banca adora confundir competência com jurisdição. Segundo tipo, procedimentos e fluxos. Então, como funciona uma audiência ou qual é a ordem do processo de conhecimento? Então, vamos estudar isso. Desenha o fluxo, não leia só a lei, desenha. Pega um papel e faz assim, ó, reclamação, setinha, citação, setinha, audiência, setinha, prova, setinha, sentença, setinha, recurso, efeitos, prazo, etc. Isso daí vale muito mais do que qualquer explicação em texto, pessoal. Depois, estuda a ordem e os prazos. Qual é o prazo para fazer cada uma dessas coisas? A reclamação tem prazo? Citação tem prazo? Qual que é o intervalo entre a audiência e a sentença? Existe isso? Passa flashcards de sequência e prazos. Aqui você pode até usar a IA a seu favor. Depois, você vai fazer questões, resolva questões que contam história, tipo, João fez uma reclamação em janeiro, o juiz marcou uma audiência em março, vai ter sentença quando? As questões, elas testam se você entendeu o fluxo. Tipo 3, há as regras e há as exceções. Exemplo,
O que anula uma citação? Ou quando prescreve uma ação? Como é que você vai estudar isso mesmo? Faz a lei e faz uma tabela comparativa. Não é só ler o artigo, faz a tabela comparando regra versus exceção. O que, quando anula, quando, se anula ou não, né? Enfim, consequência, tá? Depois, memorize as diferenças. Qual é a diferença entre nulidade absoluta e nulidade relativa? Qual é a diferença entre citação nula e citação irregular? Faça flashcards com comparações e não só com definições. Resolva questões de exceção. A banca ela adora colocar uma regra e depois uma exceção para confundir. Tipo assim, qual é o normal? Prazo normal, 8 dias. Mas quando muda? Estude as exceções. Eu vou te dar um exemplo para quando você estiver estudando recurso. Então vamos lá, você está estudando recurso. Aqui, como aplicar o método dos 3 pilares? Segunda-feira, você vai ler a CLT sobre recurso ordinário. Desenha um fluxograma. Recurso, qual é o prazo, onde vai, quem julga, qual é o efeito. Beleza. Terça-feira, estuda as diferenças. Recurso ordinário versus recurso de revista versus recurso de embargos, e assim vai. Faz uma tabela comparativa com os prazos, efeito suspensivo, o que pode ser discutido, tá? Quarta-feira, você vai estudar súmulas do TST sobre recursos. Cria um flashcard. Súmula X, pressupostos recursais são YZ, etc, etc, etc. Beleza? Quinta-feira, vai lá e resolve umas 10 questões sobre o recurso ordinário especificamente. Sexta-feira, resolve mais 10 questões sobre recurso de revista especificamente. Sábado, resolve mais 10 questões misturadas de recurso. Qual é o recurso certo para tal caso? E no domingo, você revisa os seus esquemas e seus flashcards. E aí, pessoal, qual que é o resultado? Você não só decorou, você entendeu cada tipo de recurso. Eu vou te contar agora quais são os erros de método que você não vai mais cometer. Primeiro erro. Ai, eu vou só ler a lei. Por que isso falha? Porque a lei sozinha é confuso, você precisa visualizá-la. Segundo erro. Eu vou fazer um esquema gigante com tudo. Por que isso falha? Porque esquema muito grande vira algo inutilizável. Você faz esquemas pequenos e mais específicos, tá? Terceiro erro, vou resolver 100 questões do mesmo tipo. Por que isso falha? Depois de 10, 15, 20 questões, você já viu o padrão. O resto é só repetição. É melhor você resolver questões variadas nesse caso. Quarto erro, eu vou memorizar sem entender. Qual que é a falha aqui? Quando você decora sem entender, qualquer pegadinha pequena você cai. Ó, vamos passar aqui um ritual perfeito para você dominar um tópico. Pensa assim, primeiro dia, você vai ler o artigo da lei, você vai desenhar um esquema visual, assistir uma videoaula ou ler um resumo. No segundo dia, você vai criar flashcards, então prazo, ordem, diferenças, etc. E estuda as súmulas relacionadas. Dos dias 3 a 5, você vai resolver questões. Começa com as questões fáceis, depois vai aumentando a dificuldade, tá? Revisa o esquema quando você errar. No dia 6, você resolve questões novas sobre o mesmo tópico. E a cada 15 dias, você revisa o flashcard do tópico. Então, mesmo que você já tenha aprendido, tá? Pronto, você domina aquele tópico. Olha só a diferença entre quem decora e quem domina. Quem decora, estuda, passa 2 semanas, esquece tudo. E quem domina, estuda com o método, entende, revisa, prova que entendeu, resolvendo questões e passa. Você quer ser qual? Ó, roteiro rápido de 6 semanas. Direito processual do trabalho não precisa tanto tempo assim como direito material, como você percebeu. Se você quer se dedicar em 6 semanas, 1h30, 2 horas por dia mais ou menos, você vai dominar os fundamentos. Na primeira semana, pensa como se fosse assim a arena do jogo. Você vai estudar as estruturas, então varas, TRTs, TST, competência, jurisdição, Ministério Público do Trabalho. Simples, quem julga o quê? Na segunda semana são as regras do jogo. Então você vai ver princípios, prazos, atos processuais, nulidades. Cria um flashcard gigante de prazos. Sério mesmo. Na semana 3 e 4, o jogo começa e termina. Então a gente vai ver o processo de conhecimento do início até o fim. Reclamação, citação, audiência, provas, sentença. Desenha um flowchart. Na semana 5 é a segunda chance. O que é a segunda chance mesmo?
os recursos. Então, a gente vai ter lá recurso ordinário, revista, embargos, agravo, pressupostos recursais, prazos, muitas e muitas questões aqui. Na sexta semana vai ser o final do jogo. Então, a gente vai ter execução, penhora, arrematação, depósito. Pronto, você domina o direito processual, basicamente. Erros que você não vai mais cometer. Erro 1, vou decorar tudo. Aí você vai ficar maluco e vai errar na prova mesmo assim. Erro número 2, vou pular direto para o recurso. Como você entende recurso, criatura, se você não sabe como você começou o processo? É tipo aprender a tocar guitarra pelo solo. Erro número 3, eu vou ignorar o CPC. Metade do direito processual do trabalho pega a regra do CPC, mas com X adaptações. Estuda o CPC também, ele é aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho. Erro número 4, deixe o direito processual para o final. Você fica com pressa e não fixa direito, começa cedo. Pessoal, direito processual do trabalho, ele parece impossível, mas não é. É só lógica, tem um fluxo. É tipo um flowchart humano. Se você seguir as 6 semanas de estudo dedicado com o método certo, você sai do nosso direito processual é incompreensível para agora eu entendi como funciona. Depois é só você praticar com questões. Recado final aqui, cuida de você. Direito processual é importante? Sim, mas você é mais importante. Dorme direito, come certo, faz um exercício, vamos malhar o bíceps, né? Sua cabeça funciona muito melhor dessa forma, tá? Se eu te ajudei, me segue lá no Insta, @ariadne_dz, se inscreve no canal e já deixa seu like também. Comenta aqui pra mim qual foi o tópico que mais te confundiu e qualquer dúvida, manda uma DM pra mim que eu respondo, tá bom? Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!